Olá, hoje nós vamos definir um conceito muito importante para a disciplina de mecânica. Caso tenha alguma dificuldade em entender essa nossa apresentação, sugiro que volte nas aulas anteriores e revejam, porque este conteúdo ele tem uma sequência bastante lógica e é importante que você tenha as bases bem consolidadas para dar um prosseguimento na disciplina. Então, esta é a nossa aula número 4 e nós vamos tratar do momento de uma força em relação a um ponto. Vamos considerar, então, aqui um corpo, um sólido, que é cortado por este plano. Tomando um ponto aqui como referência e pegando um outro ponto qualquer aqui no corpo, um ponto A. Este ponto A vai ter um vetor posição que sai do ponto de referência e vem até o ponto A, e nós vamos chamá-lo de R. Podemos traçar um eixo que passa pelo ponto A, e um outro eixo que vai na direção do vetor posição R. Entre eles, existe um ângulo θ. Se aplicarmos uma força F aqui, nesse ponto A, ela vai causar uma rotação do corpo aqui em torno do ponto de referência. Então, aí definimos o momento da força em relação a este ponto, que é o produto vetorial do vetor posição R com o vetor força F. Olha, se o momento é um vetor, ele tem um módulo, uma direção e um sentido. A direção e o sentido são dados pela regra da mão direita, como vimos lá no produto vetorial. E o módulo? O módulo é R, F, seno do ângulo entre eles. Nós vamos agora considerar a distância do ponto aqui de referência perpendicularmente ao eixo A. Vamos chamar essa distância de D. Então, se aqui é perpendicular, isso aqui é um triângulo retângulo. E esse ângulo que é θ, então esse aqui também será θ. Então, da definição de seno de θ, eu vou ter cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é R. Então, eu posso escrever que R vezes seno de θ é igual a D. Substituindo aqui, eu vou ter que o momento é igual a FD. D é conhecido como o braço da força. O que é o braço da força? É a distância que vem do ponto até a linha de ação da força perpendicularmente a ela. Ou então, eu posso falar que é a menor distância do ponto até a linha de ação da força, porque qualquer outra distância será maior desta, que é perpendicular. Muito bem. Vamos então, como primeiro exemplo, calcular os momentos sob uma chave de boca ao apertar e desapertar esse parafuso aqui por forças que atuam nessa extremidade. Pois bem, nós chamamos de distância deste ponto até este ponto aqui de 0,40, até o ponto A. Colocando nosso sistema de referência com origem no centro do parafuso e aplicamos uma força F de 100 newtons aqui no ponto A. Esta força, então, vai ter um momento em relação a este ponto. Então, se tem um momento, precisa da força e do vetor posição. Escolhemos este aqui por ser o mais simples. Então, o momento da força F é o produto vetorial de R, vetor posição da força, com o vetor força F. O vetor posição vale, portanto, 0,40i, está no eixo X. E o vetor força está paralelamente ao eixo Y no sentido positivo. Então, 100J. Logo, RA vetorial F vai ser 0,4i vetorial 100J. I vetorial J é igual a K. Então, o momento vale 40 newton vezes metro K. Olha, deu positivo. Se deu positivo, então o momento está no sentido do eixo positivo aqui em Z. E vejam bem, este momento ele faz com que a chave gire no sentido anti-horário. É como se estivesse, então, desapertando o parafuso. Agora vamos pegar uma outra força de mesma intensidade de F, mesma direção, mas sentido contrário, F'. Então vamos calcular o momento desta força F'. O momento da força F', nós precisamos da força F', que agora vale menos 100J, a outra era 100J, estava para cima. Essa está para baixo, sentido contrário a J. E o vetor posição é o mesmo, o vetor que sai do ponto até a linha de ação da força.
Fazendo o momento RA vetorial F', 0,40i vetorial menos 100J. I vetorial J é K, mas tem um menos aqui. Então, fica menos 40 Nm/K. Vejam que a intensidade do momento é a mesma. Só que, neste caso da força F, a chave gira no sentido anti-horário. E no caso da força F', ela vai girar no sentido horário. Então, é como se ele estivesse aqui no sentido negativo do eixo Z, causando uma rotação como se estivesse, então, aqui, ó, apertando o parafuso. Muito bem. Mas se considerarmos agora um outro vetor posição qualquer que saia da nossa referência, que é a origem, e venha até a linha de ação das forças. Este vetor posição vai ter uma componente 0,4i mais yj. Então, se eu substituir, por exemplo, aqui, 0,4i mais yj, o i vetorial j nós já sabemos. E o j vetorial j do y vai ser o quê? Zero. Então, a componente vertical aqui não afeta nada. Essa distância é como se fosse o braço da força F' ou da força F. Vamos fazer agora um exemplo onde eu tenho uma peça, esse corpo aqui, que está sustentado por um cabo AB e por uma dobradiça aqui e a outra dobradiça aqui. A intensidade dessa força no cabo AB vale 100 newtons. Então, nós queremos calcular o momento dessa força em relação à origem. Então, o momento da força em relação à origem, eu preciso de um vetor posição que saia do ponto e vá até a linha de ação da força que nós vamos definir aqui agora. Esta é a força TAB, que sai do ponto A e vem até o ponto B. Para encontrar essa força, nós vamos precisar conhecer o caminho que a formiguinha percorre para sair deste ponto e vir até o ponto B. Então, ela pode, por exemplo, caminhar aqui no eixo X, sentido negativo, no eixo Z, sentido negativo, e no eixo Y, sentido positivo. Sabemos ainda que na direção do vetor TAB, nós podemos definir um vetor unitário lambda AB. Vetor unitário lambda AB, nós podemos escrever em função do vetor AB e em função do vetor TAB. Então, eu posso escrever que TAB é o módulo de TAB vezes lambda B, ou seja, lambda B seria TAB sobre o seu módulo. Mas lambda B também pode ser escrito como vetor AB dividido pelo módulo de AB. Então, eu tenho que TAB é o vetor AB sobre o seu módulo vezes o módulo de TAB. Como que eu escrevo esse vetor AB? Caminho seguido pela formiguinha. Menos 4i, menos 4k, mais 2j. Está aqui o vetor. O AB dividido pelo seu módulo. Fazendo esse cálculo aqui, nós temos essas componentes do vetor TAB. Mas o módulo de TAB vale 100 newtons. Substituindo, nós encontramos o vetor força TAB menos 66,7i mais 33,3j menos 66,7k. São as componentes do vetor TAB. Essa aqui seria no eixo X, sentido negativo. A 33,3 no eixo Y, sentido positivo. E a outra no eixo Z, sentido negativo. Bom, então os vetores posições. Qualquer vetor que saia do ponto e vá até a linha de ação da força. Nós temos duas possibilidades. A primeira, o vetor que sai da origem e vai até o ponto B, 2j, esse vetor aqui. E o outro que sai da origem e vem até o ponto A. Então, a formiguinha pode caminhar aqui, ó, 4i mais 4k. O momento da força TAB em relação à origem, considerando o vetor posição RB, seria este. E considerando o vetor RA, seria este. O resultado é o mesmo. Qualquer vetor que saia do ponto e vá até a linha de ação da força é o mesmo. Nós vamos fazer com este vetor posição aqui, ó, que só tem uma componente. Então, o momento vai ser RB 2J, vetorial a força TAB. Aí vou multiplicar 2J vetorial menos 66,7 TABI.
que é J vetorial I? Menos K. Depois, J vetorial J, 0. E J vetorial K é I. Então, o J vetorial I é menos K. Então, eu tenho um menos aqui, ficou positivo. O J com J foi 0 e o J com K deu I, mas eu tenho um menos aqui, então ficou menos. Então, o que significa esse resultado? Que essa força PAB causa uma rotação positiva em torno do eixo Z. Se é rotação positiva, eu sei que é no sentido anti-horário. E essa outra componente é uma rotação negativa em torno do eixo X. Se é negativa, então é no sentido horário. Então, no eixo Y, não tem nenhuma rotação, porque não aparece nenhuma componente aqui no eixo Y. Pois bem, então, é isso que nós queríamos mostrar hoje, sobre o momento de uma força, a definição, duas aplicações bem simples, uma no plano e outra no espaço. Na próxima aula, continuamos com esse assunto de momento. Muito obrigado e até lá.